vamos falar de laqueadura? O nosso vídeo no YouTube falando sobre esse assunto tem quase 50 mil visualizações e diversas perguntas. Então a gente voltou ao consultório do Dr. João Bento para falar sobre esse assunto. Bento, obrigada por receber a gente aqui de novo para responder as perguntas agora, os comentários do nosso vídeo. A gente começa perguntando o seguinte: pessoas que fizeram laqueadura relatam que a menstruação mudou totalmente depois da laqueadura. É verdade isso? Teoricamente não, porque na realidade quando você faz laqueadura você corta a trompa só, você não mexe no ovário, nada, então os hormônios continuariam funcionando. Só que na prática a gente vê gente que reclama disso, que a menstruação mudou após a laqueadura e nós não sabemos o motivo. Então alguma coisa para se estudar. Agora não é frequente e a gente não tem certeza se é da laqueadura ou não. Eu pessoalmente acho que não. Ainda sobre os efeitos da laqueadura, a mulher, ela fica mais sensível, ela vai ter uma mudança na vida sexual, vai ficar mais fria também nessa parte? Não, nada a ver. A menos que o psicológico se altere. Há mulheres, por exemplo, que veem a gravidez, a maternidade, como uma coisa feminina, que só ela tem e que é o que diz que ela é uma mulher. E a partir do momento que ela não vai ter filhos mais, ela pode colocar na cabeça: será que eu deixei de ser mulher? Eu não reproduzo mais. Tudo bem que ela não vai reproduzir mais, mas ela vai ter a vida sexual dela totalmente normal. No ser humano, a sexualidade não é só para reprodução. Então, teoricamente, não muda nada, ela pode continuar tendo. Pelo contrário, muitas mulheres até falam que melhoraram, porque perdeu aquele medo da gravidez, ela sabe que pode ter relação tranquila, né, sem ter a gravidez. Então, muitas pessoas melhoram, mas não tem fundamento, não. Aqui a gente tem outra pergunta, outro comentário no vídeo. Ela diz: olha, eu fiz a minha laqueadura por impulso e por medo, porque as minhas gravidezes eram complicadas. Quem arrependeu, como é que faz? Tem como voltar atrás? Bom tocar nesse assunto. Eu ouço muita gente que sempre fala: olha, eu me arrependi. Tanto que eu sempre digo para quem vai fazer laqueadura: pense bem. Se você tiver dúvida, não faça. É preferível a pessoa se arrepender de não fazer. Imagina, você não fez, passa um ano, dois, você fala: poxa, eu deveria ter feito. Faz. Agora o duro é quem já fez. Então, vamos imaginar, a pessoa que já fez, tem como resolver? Tem. De duas maneiras. Ou reverte a laqueadura, uma cirurgia que você recanaliza a trompa, é difícil de fazer, trompa é fininha, pequenininha, o resultado não é bom. De cada 10 que você faz, 3 no máximo dão certo. E a segunda maneira é a fertilização, o famoso bebê de proveta, que funciona muito bem, só que esbarra no preço, né? É um processo não é caro. acessível, então, né? Pensa bem para fazer. Volto a falar, hein? Se tiver dúvida, não faça. Aqui a gente tem a Laura Fernandes contando aqui que o marido quer ter mais um filho, só que ela fez laqueadura, já tem 14 anos, ela diz: não sei o que fazer, não sei o que posso fazer para engravidar de novo. É o que o Bento falou pra gente agora, gente, tem que pensar direitinho. Agora, teria uma série de critérios para ajudar a mulher a tomar essa decisão, Bento? Ou é muito pessoal? É pessoal e ao mesmo tempo nós não temos uma norma dizendo: você só pode laquear tal pessoa com tal idade. Cada pessoa vai ter o número de filhos que quer. Ninguém diz que você tem que ter um só, ou 2, ou 3, ou 5. Isso é pessoal, a pessoa que resolve. Claro, por uma questão de bom senso, por exemplo, eu nunca vou fazer uma laqueadura uma pessoa que tenha só um filho e que tenha 25 anos. Certeza que ela vai arrepender, ou quase certeza. Então, a gente costuma fazer laqueadura geralmente com no mínimo 2 filhos, no mínimo, geralmente em pessoas com mais de 30 anos, depois de muito bem conversado. Hoje eu sempre brinco o seguinte: hoje uma mulher, gente, engravida se ela quiser. Existe uma coisa hoje que a própria saúde pública oferece, chamada DIU. O DIU é um baita do método bom. A pessoa pega nessa, coloca 10 anos de paz para não pensar em ter filho, é extremamente seguro, bom, e então a pessoa já engravida se ela quiser. Então a laqueadura seria o último recurso ali, né? Tem que pensar muito bem para fazer, porque a gente vê muita gente arrependendo. A cirurgia em si é muito tranquila, não tem muito o que fazer, como nós comentamos agora, não muda nada, mas não engravida. A gente tem a Aline contando aqui para nós que ela está se preparando para a 3ª gestação e ela quer, durante a cesariana, já fazer a laqueadura. É um
procedimento muito realizado? Durante a cesariana já faz a laqueadura da mulher? Não só muito realizado, como muitas vezes se faz a laqueadura só para fazer, se faz a cesárea só para fazer a laqueadura. Absurdo. Você tem como fazer depois, ou mesmo depois de um parto normal, pelo umbigo, há outras opções. Agora, o próprio Ministério da Saúde não recomenda laqueadura com cesárea. Leva em conta que a pessoa, às vezes, o desejo que ela está na gravidez não coincide realmente com o que ela quer, e passa 1, 2 anos, aí que a poeira senta, a pessoa, puxa, não devia ter feito. Então, esses casos, quando você faz na cesárea, porque na realidade vai estar aberto, é facinho, amarra a trompa, tem que ser muito bem pensado, porque o Ministério recomenda não fazer, e é lógico que a gente pensa, a gente não pode ser pessimista, mas vamos imaginar que o bebê nasce, você faz a laqueadura, daí um dia descobre que ele tem um problema, alguém tem uma coisa séria, já fez. Então, muita gente recomenda não fazer durante a cesárea. Pensar melhor e fazer depois. Ou, aproveitando a dica, viu, gente? Por que não o homem fazer? É mais simples para eles. Os homens fogem um pouquinho da vasectomia, mas muito mais fácil, mais barato, simples, faz com anestesia local, não muda nada na vida. Então tem que ser muito falado isso também. No homem é a vasectomia. Muito bem. Ela se descreve aqui para nós como uma mulher sedutora, e ela diz assim: a mulher pode tirar toda a trompa e mesmo assim a natureza refazer uma trompa que não existia mais? Não. Tem essa possibilidade? Não. Se você retirar a trompa, acabou, não tem como. Tanto que laqueadura, quando o médico retira toda a trompa, não tem mais conserto, não dá para refazer. Agora, a maioria das laqueaduras não é retirada toda a trompa, é uma técnica que chama Pomeroy, você tira um pedacinho da trompa. E aí a natureza pode refazer aquele pedacinho por baixo. Aí tem, é raríssimo, né? Um caso em 5.000 laqueaduras, mas pode acontecer. Agora você tirar toda a trompa, não tem mais jeito não. Para fazer a laqueadura tem anestesia? Onde que é? Essa anestesia é dolorida? É a pergunta da Luana Ferreira. Se for durante a cesárea, o paciente já está anestesiado. Se você for fazer só laqueadura, depende. Existem jeitos, eu já fiz, às vezes se faz muito, laqueadura pós-parto pelo umbigo. Você faz uma anestesia local, faz um cortinho no umbigo, pequenininho, local dá para fazer. Porque o útero está grande, né? A trompa está ali. Quando é a laqueadura clássica, fora da gravidez, por exemplo, o paciente vai fazer só laqueadura, geralmente é um cortezinho lá onde faz a cesárea menor um pouquinho e anestesia arque. Recuperação é ótima. Tá? A técnica é simples, a recuperação é boa. O problema da laqueadura não é isso, é a certeza de que quer fazer. Agora a gente tem a pergunta da Jéssica Gomes, ela disse pra gente que tem 3 filhos, todos foram de cesariana, ela tem 25 anos e quer fazer a laqueadura. Será que ela consegue fazer nessa idade, com essa quantidade de filhos? Consegue, mas 25 anos é para se pensar, é uma coisa que tem que pensar muito. A gente, lógico, não pode fazer tudo sendo pessimista, mas daqui 2, 3, 5 anos, imaginar que daqui 5 anos ela vai ter 30. Plena idade de ter filho, de a vida toda. Então, pense bem. Eu pessoalmente, no lugar dela, não faria. Usaria um DIU, hoje em dia tem o Mirena, que nem menstrua, que é um sossego, faria alguma coisa, mas eu acho que, vamos lá, ela não arrependeu, belezinha, mas e se arrependeu, já foi. Muito bem. Agora a Joyce Leite está perguntando para nós, ela está contando aqui, dizendo que quer fazer a laqueadura, conversou com o médico, mas ele não explicou com quantos dias ela pode ter vida sexual ativa de novo. Com quanto tempo dá para voltar à vida sexual depois de laquear? Se fizer só a laqueadura? Só a laqueadura. No dia seguinte. Sério? Dá para confiar? Não mexe nada lá na parte. Você diz em termos de segurança? Em termos de segurança. Cortou, acabou, não tem mais como. Imediatamente. Eu digo no dia seguinte, brincando, porque aí tem a recuperação da cirurgia. Mas pela laqueadura, não tem mais problema. Porque a partir do instante que você corta a trompa, não passa mais nada ali, a pessoa já está esterilizada. A Rosimeire Ferraz, ela também quer fazer uma pergunta e ela diz o seguinte: gostaria que fosse explicado qual a diferença entre laqueadura tubária abdominal e laqueadura tubária bilateral. Laqueadura tubária é laqueadura, sempre é bilateral, sempre. Se você faz de um lado só o outro, fica aberto. Então ela é sempre bilateral. Abdominal é quando é feito pela barriga, simplesmente isso. Dá para se fazer laqueadura, por exemplo, via vaginal, sabia? Tem jeito. Você abre o fundo vaginal, mas é muito complicado, é trabalhoso, a gente quase não faz mais.
Agora, a laqueadura via abdominal é feito pela barriga, só isso. Agora, sempre bilateral. Tem que fazer dos dois lados. A mulher tem duas trompas, não adianta nada amarrar uma só não, que aí vai fazer. A gente tem o comentário da Paty Lima, ela está dizendo que tem uma prima que já fez esse procedimento de laqueadura 2 vezes e já engravidou 2 vezes. Aí nós temos a Antônia Lopes que diz assim: eu fiz a laqueadura há 6 anos, mas eu quero ter certeza se foi feito mesmo. Tem como descobrir de fato se eu estou laqueada de fato? 2 perguntas. A primeira, de engravidar 2 vezes depois de uma laqueadura, ou não foi feita, ou então ela precisa procurar um Guinness, porque, veja bem, a chance de você ter uma gravidez depois de uma laqueadura é 1 para 5.000. Você ter outra depois de outra laqueadura, você tem que multiplicar as 2. Verdade. Meu Deus, é quase impossível. Então, muito azar. Dessa vez foi feito mesmo. Às vezes há casos em que eu já tive casos de pacientes que realmente falaram que foi feito, a gente foi ver, não tinha sido. E como é que a gente sabe, Bento? Desinformação. Então, aí vem a segunda pergunta. Segunda. Como que ela consegue descobrir se fez laqueadura? Tem jeito. Tem um exame chamado esterossalpingografia. Você injeta um contraste pelo útero, a radiologista que faz, e você vê se o contraste passa pela trompa. Se ele passou, ela está aberta. Se ele está bloqueado, ela está fechada. Aí vem, aproveitando o gancho, a outra vantagem da vasectomia. A vasectomia é muito simples saber se está bem ou não, se reverteu. É só o homem no laboratório fazer o espermograma. Não Então, precisa abrir para o homem fazer tudo mais simples, né? Espermograma zerado, está tudo em paz. Agora a gente tem a Marcilene Ferreira, ela tem 20 anos. Ela diz: eu não tenho desejo de ser mãe, não tenho filhos e eu quero fazer a minha laqueadura quando eu tiver 25 anos. Será que algum profissional faz para ela? Sheila, eu acho difícil. Eu entendo ela, eu até pessoalmente concordo com pessoas que falam: não quero ter filho. Quem que disse que nós somos obrigados a ter filho? Isso é pessoal. Que escolha. Agora, né? o problema de ela fazer uma laqueadura é que é irreversível. Esse que é o problema. Então, eu até entendo, posso até entender, agora dificilmente ela vai achar alguém que faça. Aí a gente não pode fazer, Sheila, porque, inclusive, eticamente e legalmente, isso aí pode trazer complicação séria. Então, por exemplo, a pessoa fala tudo isso, aí passa, eu sempre brinco, né? Passa 3 anos, achou o príncipe encantado da vida, mudou a cabeça, quer ter filho, um abraço, já foi feito. E a gente não sabe o futuro. Eu sei que se eu pensar assim, a gente não vai fazer nunca. Mas há certos critérios também que não podem ser esquecidos. Sem filho não tem como. Fazer laqueadura de mulher sem filhos, nem pensar. É verdade. A Priscila Cruz está dizendo pra gente que ela fez uma laqueadura há 16 anos e meio e, pelo incrível que pareça, ela teve uma gravidez aos 39 anos. Já tem 2 filhas. Acontece. Vocês sabem como que acontece? A natureza não é que liga uma a outra. Aquilo lá nunca mais. Ela refaz, ela reconstrói uma trompa por baixo daquela e liga uma outra. Um caso em 5.000. Acontece. Incrível, né? Agora a gente tem a Laiane, ela está dizendo aqui para nós que ela está muito interessada em saber sobre todo esse assunto que a gente está tratando aqui, porque ela está na 5ª gestação, ela quer muito fazer a laqueadura e ela espera que dessa vez os médicos vejam que ela precisa fazer. Porque sempre que ela procurou para fazer a laqueadura, os médicos dizem: não tem como, você é muito nova, você é muito jovem, e só querem fazer parto normal nela. E trazem essa informação de que ela é muito jovem. Porém, ela já tem 5 filhos. O critério não é só a idade, mas também o número de filhos. Né? Se você pega uma pessoa que tem 5, 6, 7 filhos, eu acho que é certeza dela, ainda mais hoje que a situação do mundo, encher o mundo de criança é complicado. Agora, cada caso você tem que sentar, discutir com o teu médico, conversar com ele. A maioria dos médicos, 5 filhos faria laqueadura, principalmente se você tiver certeza. Além disso, também, Sheila, é necessário uma autorização, viu, por escrito do dela e do marido. A gente precisa ter, processo legal, nós tem que ter o hospital guarda, se um dia uma coisa está lá escrito: olha, eu autorizei fazer. Conversa com o teu médico para ele ver isso. Muito bem. Agora a gente tem a Jéssica Martins, ela tem 28 anos, ela tem uma filha, mas ela teve 3 cesáreas. Teve complicações no pós-parto, foi aberta 3 vezes e agora ela quer fazer laqueadura. Paciente, quando jovem, mas que relata e tem como provar que teve complicações em outras gestações,
É possível fazer a laqueadura, mesmo sendo jovem, com apenas um filho? Não, idade, então, o que eu digo para você, um filho tem que se pensar muito. O fato dela ter 3 cesáreas complicadas, eu não sei que complicação que foi. Tanto que uma laqueadura em paciente com 3 cicatrizes, ela já tem um certo grau de dificuldade pela cicatriz. Então, esse caso tem que ser analisado. Chegando lá para te responder, tem que ver. É lógico que há casos em que a laqueadura deixa de ser até um desejo da paciente, chega a ser uma indicação médica. Entendi. Você às vezes vê um útero tão deformado, tão, vou usar uma palavra, tão estrupiado, que você fala uma outra gravidez aqui. Não vai aguentar. Aí até indicação do próprio médico em fazer. A gente tem um outro comentário aqui que ela diz assim: nossa, eu estou assustada com tantos relatos de mulheres que falaram que engordaram muito depois da laqueadura. Eu não sabia que isso acontecia, eu estou com medo de fazer agora. As mulheres engordam mesmo depois? Se comer bastante, engorda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Aliás, ninguém ganha peso sem comer mais do que gasta. Isso é uma regra básica, gente. Ó, é o que você come, o que você gasta. Enquanto você fizer assim, ó, come mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Agora, a laqueadura não tem nada a ver com isso. Agora, você tem que considerar o seguinte: você imagina uma pessoa que às vezes tomava pílula, ficava nervosa. Será que eu vou engravidar? Será que eu não vou? Aí faz a laqueadura, para de tomar pílula e sossega. E às vezes o sossego traz uma alimentação mais avançada, a pessoa acaba comendo mais e engorda, e vai botar a culpa lá na laqueadura. A laqueadura não tem nada a ver com isso, a pessoa engordou pela alimentação. Não há relato realmente de alteração de alimentação por causa da laqueadura. Muito bem, agora a gente tem a Raquel Vieira conversando com a gente. Ela tem 26 anos, vai fazer 27 anos, e ela diz: olha, eu tenho 2 filhos, estou grávida de 6 meses, então é o 3º filho, e ela diz: olha, eu quero muito, mas eu quero muito mesmo fazer a laqueadura, é para ontem, eu não abro mão disso jamais, quero fazer no dia do meu parto. O desejo da paciente, ele também é considerado, só, né? O paciente é que decide sobre o corpo dela. Agora, conversa com o teu médico, senta, explica isso para ele, vê direitinho. Isso é uma coisa que vocês têm que resolver a 2. Porque também os critérios, gente, não são iguais para todos. Alguns médicos têm o critério dele. Eu, por exemplo, conheço médico que não faz laqueadura em ninguém nunca. Pode ter 10 filhos, eles não vão fazer. Bem, é a cabeça dele, ele que decide. Então você tem que conversar com ele para ver. Tá? Muito bem. Pelo que ela falou aí, a vontade existe. Isso é muito importante, a pessoa tem que ter certeza. Muito bom. Aqui a gente tem mais perguntas. Ela diz: olha, minha dúvida é se depois da laqueadura eu vou perder a libido. Meu medo é esse. Você já falou sobre isso, né? Comentou sobre isso. Pelo contrário, como disse, muita gente melhora porque perde o medo de engravidar, sabe? Pode ter relação. Não vai vir bebê por causa disso. Fez a laqueadura, com quanto tempo dá para fazer atividade física? Depende. Se for durante uma cesariana, é a mesma recuperação de uma cesárea, ao redor de 30 a 40 dias. Se for aquele cortezinho pequenininho depois do parto, mais ou menos um mês que depois do parto. Aquela que corta fora da gravidez, que eu expliquei, aquele corte pequenininho, a recuperação é muito rápida. Tem gente que com 15, 20 dias dá. Cada pessoa de um jeito. Passados 15 a 20 dias, a pessoa pode tentar. Se doer, evita. Se não doer, vai à frente, não tem mais risco. A Amanda está conversando com a gente, a Amanda Souza. Ela fez a laqueadura, mas não menstruou. Um mês depois ficou preocupada, em pânico. Será que engravidou, mesmo tendo feito a laqueadura? As mulheres, depois que fazem a laqueadura, a menstruação tende a não aparecer dentro? Nada a ver. Relato Nada assim. a ver, por isso que a gente fala, não interfere. Só que, por exemplo, ela não informou, mas vou te dar um exemplo. Imagina que ela estivesse tomando pílula. Parou a pílula e fez a laqueadura, ou fez a laqueadura e parou a pílula. Quem usa a pílula e para de usar, pode a menstruação demorar a voltar ao normal. Não pela laqueadura, pelo fato de ter parado a pílula. E a laqueadura, volta a falar, ela não interfere com isso não. Muito bem. Tem um número exato de quantidade de cesarianas para fazer? Porque aqui a gente tem uma pergunta onde ela diz: olha, eu já tenho 6 filhos, amo os meus filhos, mas eu tenho medo de ter mais filhos, todos são cesarianas. Tem um número exato de cesariana para fazer? Não, aqui eu ouvi muito, aqui na Bahia se comenta muito, por exemplo, que o máximo são os 3 cesarianas. Ali fora, depois se você quiser ver ali no consultório, eu tenho uma foto de uma paciente que eu tinha lá no Paraná, eu fiz 6 cesáreas nela. Então essa história não existe. E o útero estava lá. Recupera na boa. É claro que cada vez que você corta, forma-se ali uma
fibrose, uma cicatriz ali que pode ser mais grossinha, mas em termos de número de cesáreas não existe. Não e eu tem. já vi gente que fez uma cesárea só e quando você foi fazer a segunda, estava tudo aderido, fibrosado, é muito pessoal isso. Agora, não é obrigado não. Você pode fazer 3, 4 cesáreas, não vai enjoar de ver. Lá no hospital que eu trabalhava uma vez em Londrina, apareceu uma moça, nós fizemos, eu não fiz todas, mas nós fizemos a 8ª cesárea. Sério? Ela tinha 7 cesáreas. Fez a 8ª e sobreviveu na boa, super bem. Que maravilha. Bento, a gente só tem a agradecer a essas pessoas maravilhosas que comentaram o nosso vídeo. Obrigada pela interação, gente. E a você, pela parceria, por dividir com a gente tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu acho que, como eu sempre digo lá no teu programa, a gente tem que dividir conhecimentos. Então, se pode ajudar alguém, esclarecer alguém, é a nossa função. Valeu, pessoal. Muito Obrigado. bem. Gostou desse vídeo? Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Tchau, gente.